Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa 11ª aula da disciplina de Cálculo Numérico. E na aula de hoje a gente vai falar sobre métodos iterativos, especificamente para a resolução de sistemas lineares. Então, a gente já aprendeu a resolver sistemas lineares, mas eram sistemas lineares mais simples. Quando a gente começa a ter a matriz dos coeficientes muito grande, o sistema começa a ficar muito difícil de ser resolvido. Então, uma alternativa é a gente resolver esse sistema por métodos iterativos. Para sistemas lineares, nós vamos abordar dois métodos, que é o método de Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Vamos agora, então, resolver alguns exemplos e aplicar, então, esses métodos em aplicações. Então, o primeiro método que nós vamos abordar é o método de Jacobi, que usa ali uma aproximação inicial para a resolução do método, e essa equação que vai fazer uso apenas dos valores da iteração anterior para determinar a próxima iteração. Para ficar mais claro como funciona e como utilizar essas equações, a gente vai resolver o seguinte exemplo. Então, resolva o sistema apresentado a seguir utilizando o método de Jacobi, iniciando com x1 igual a y1 igual a 0. Ele pede para a gente fazer 3 iterações. Então, é um sistema bem simples, 10x mais y igual a 23 e x mais 8y igual a 26. A primeira etapa para a gente resolver pelo método de Jacobi é isolar as variáveis das equações. Então, por exemplo, se eu pegar a primeira equação, eu consigo isolar x como 10x igual a 23 e passo y negativo por outro lado, ficando x igual a 23 menos y sobre 10. Então, essa vai ser a minha equação iterativa para x. Então, esse é um x k mais 1, que vai usar um y da iteração anterior. E eu faço o mesmo com a segunda equação, só que agora, ao invés de isolar x, a gente vai isolar y. Então, nós vamos ficar aqui 8y é igual a 26 menos x e y igual a 26 menos x sobre 8. Novamente, aqui vai ser o yk mais 1 vai ser igual a 26 menos x obtido na iteração anterior. Então, essas vão ser as nossas equações iterativas. Nós temos já a aproximação inicial, que é 0. Então, nós vamos substituir nessas equações. Então, nós temos aqui o nosso x1 e o y1 igual a 0. A gente consegue calcular, então, x2, que vai ser 23 menos 0 sobre 10. Eu substituí o y0 aqui, que dá 2,3, e o y2 vai ser 26 menos 0 sobre 8, que dá 3,25. Então, simplesmente substituir o x1 aqui para calcular o y2. Então, essa é a primeira iteração. Próxima iteração, nós vamos calcular x3. Então, x3 vai ser 23 menos y2 menos 3,25 sobre 10, que vai dar 1,975. E o y3 vai ser 26 menos o x2, que é 2,3 sobre 8. Isso aqui dá 2,9625. Como ele pede 3 iterações, a gente fez uma, 2, vamos fazer mais uma. Aí a gente consegue determinar x4 vai ser 23 menos y3,
2,9625 sobre 10. Isso daqui dá 2,00325. E o y4 vai ser 26 menos x3, que é 1,975, sobre 8, que dá 3,003125. Esse sistema é pequeno e a gente fez aqui 3 iterações e conseguiu chegar numa aproximação muito boa. A resposta para o sistema é x igual a 2 e y igual a 3. Então, se aproximou muito da resposta real, tá? Mas a grande questão é, para o método de Jacobi, eu sempre vou precisar dos dados, vou utilizar apenas os dados da iteração anterior. Então, para fazer a terceira, eu utilizei y3 e x3. Para fazer a segunda iteração, eu precisei de y2 e x2. Para fazer a primeira iteração, eu precisei dos valores iniciais. Então, essa é a principal característica do método de Jacobi. Por que eu estou reforçando isso? Porque o que diferencia o método de Jacobi do método de Gauss-Seidel é exatamente isso, tá? Para o método de Gauss-Seidel, eu vou utilizar sempre os valores mais recentes. Então, observe que eu calculo x1j, aqui a equação rearranjada para um sistema de 3 equações. Quando eu calculo x1j, ele já é utilizado para o cálculo do x2j. E quando eu calculo o x2j, ele já é utilizado no cálculo do x3j. Por ele utilizar valores os mais recentes possíveis, ele acaba convergindo geralmente um pouco mais rápido que o Jacobi, tá? A gente vai ver isso no próximo exemplo. Então, aqui use o método de Gauss-Seidel para obter a solução do seguinte sistema. Então, nós temos aqui um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. E considere que o sistema possui a seguinte solução: 3, 2,5 e 7. A gente vai utilizar como aproximação inicial x2 igual a x3 igual a 0, tá? Mesmo sabendo que ele tem essa solução aqui, observe que eu peguei valores bem longe, né? O valor da minha aproximação inicial está bem longe da resposta. Então, vamos ver o que acontece quando a gente resolve. O primeiro passo para o método de Gauss-Seidel é igual o que a gente fez para o Jacobi: isolar uma variável em cada equação. Então, em cada uma das equações, a gente vai isolar a variável referente à diagonal principal. Se a gente fosse organizar esse sistema em matriz, a gente veria que ficaria 3, 0, 1, 0, 3, menos 0, 1, 7, menos 0, 2, menos 0, 2, menos 0, 3 e 10. Esses são os elementos da diagonal principal. Então, eu vou isolar eles. x1 na primeira equação, x2 na segunda equação, x3 na terceira equação. Então, a gente vai ficar aqui, x1 é igual a 7,85 menos 0,1 x2, mais 0,1 x2, mais 0,2 x3, tudo isso dividido por 3. x2 vai ficar igual a menos 19,3 menos 0,1 x1 mais 0,3 x3. Tudo isso dividido por 7. E x3 vai ser igual a 71,4 menos 0,3 x1 mais 0,2 x2 sobre 10.
Então, a gente começa calculando x1 com a aproximação inicial, x2 e x3 igual a zero. Então, a gente vai ter que x1 é 7,85 mais 0,1 vezes 0, mais 0,2 vezes 0, sobre 3. x1 vai ser igual a 2,616667. Esse valor de x1 que a gente já calculou, a gente vai utilizar aqui para determinar x2. Então, x2 vai ser igual a menos 19,3 menos 0,1, que multiplica 2,616667, mais 0,3. x3 eu utilizo ainda o da aproximação inicial, que é 0, sobre 7. x2 vai ser igual a menos 2,794524. Para calcular x3, eu vou utilizar o x1, que a gente calculou aqui, e o x2, que foi calculado aqui. Então, o x3 vai ser 71,4 menos 0,3 vezes 2,616667, mais 0,2, só arrumar aqui por causa da questão de espaço, mas vou fazer um pouco mais para cá. Então, 71,4 menos 0,3, 2,616667, mais 0,2, menos 2,794524. Dividido por 10, x3 vai ter um valor de 7,005610. Observe os valores calculados aqui, primeira iteração ainda, tá? A resposta é 3, menos 2,5 e 7. Com uma iteração, a gente chegou em 2,61, menos 2,79 e 7,0056. Então, a gente já conseguiu chegar muito próximo da resposta do sistema. Mas vamos fazer uma segunda iteração. Então, para segunda iteração, a gente vai ter que x1 é igual, vou usar a mesma equação, tá? Desenvolvida aqui, o que vai mudar é que eu vou usar os valores de x2 e de x3 que foram definidos na iteração anterior. Então, vai ser 7,85 mais 0,1, que multiplica x2, que é menos 2794524, 4524, mais 0,2 x3, que vale 7,005610. Tudo isso dividido por 3. A gente vai ter um x1 igual a 2,990557. O x2, mesma equação definida aqui, menos 19,3, menos 0,1 x1, então menos 0,1, e a gente já usa este valor de x1, 2,990557, mais 0,3 x3, então mais 0,3, aí a gente usa o x3 calculado anteriormente, 7,005610. Tudo isso dividido por 7, o x2 vai ser igual a menos 2,499625 e, por fim, o x3. X3 é mesma equação utilizada aqui,
71,4 menos 0,3, que multiplica x1. Então, a gente vai utilizar o x1 ali, 2,990557, mais 0,2x2, mais 0,2, e a gente vai utilizar este valor de x2, menos 2,499625, tudo isso sobre 10, que vai resultar em um x3 igual a 7,000291. Calculamos a segunda iteração. Um ponto importante do Gauss-Seidel é a gente avaliar o erro também, tá? Erro a gente pode avaliar, né, o valor atual menos o valor antigo sobre o valor atual vezes 100% em qualquer método numérico. Mas vamos fazer aqui para o Gauss-Seidel, a gente teria, por exemplo, o erro em x1 é igual ao valor atual de x1, 2,990557, menos o valor anterior, foi este daqui, 2,61667, 6667, sobre o valor atual, 2,990557. Isso aqui em módulo vezes 100%, porque erro é dado em porcentagem. O erro para x1 deu 12,5%. É um erro um pouquinho grande, lógico que com mais iterações a gente consegue diminuir bastante esse valor. Mas vamos avaliar o erro para x2. Erro para x2, valor atual de x2, que é menos 2,499625, menos o valor anterior, menos 2,27945, 2,794524 sobre valor atual, menos 2,499625, vezes 100%. O erro para x2 vai dar 11,8%. Então, observe que de x1 para x2, o erro caiu. Por que que isso acontece? Para calcular x1, eu só utilizo os valores da iteração anterior. Para calcular x2, eu já utilizo o x1 da atual iteração. Por isso que o erro diminui. E isso fica mais claro ainda quando a gente calcula x3, que o erro de x3 vai ser o valor atual, 7,000291, menos valor anterior, 7,005610, sobre valor atual, vezes 100%. Resolvendo, o erro de x3 vai dar 0,076%. E ele é ainda mais baixo que os outros anteriores, porque ele utiliza os dois valores da iteração atual para ser calculado. Então, o erro dele acaba sendo menor. Para ilustrar aqui, pessoal, eu trouxe uma figura que mostra a principal diferença entre método de Jacobi e Gauss-Seidel. Então, o método de Jacobi, eu sempre vou pegar os três valores da iteração anterior para calcular a segunda iteração. Enquanto o Gauss-Seidel não. Eu utilizo os valores da iteração anterior para calcular x1, mas eu já utilizo o valor mais recente para calcular x2 e depois para calcular x3. Por isso que, na grande maioria das vezes, a gente vai ter Gauss-Seidel convergindo mais rápido para a resposta. Uma outra questão quando a gente fala de métodos iterativos é a questão do relaxamento. Então, a gente pode fazer esse relaxamento, que é uma pequena modificação do método de Gauss-Seidel, tá? E ele foi criado para melhorar ainda mais a convergência do método. Como que ele funciona? Após cada novo valor de x
de x ser calculado, esse valor ele é modificado por uma média ponderada dos resultados da iteração anterior e da atual. Então, a gente tem aqui que o x novo é um lambda x novo mais 1 menos lambda x velho. E esse lambda aqui vai ser o nosso fator de relaxamento. Então, resolva o sistema a seguir com o método Gauss-Seidel utilizando um sobre-relaxamento de lambda igual a 1,2 e faça apenas uma iteração só para a gente ver como funciona. O sistema é o seguinte, é menos 3x1 mais 12x2 igual a 9 e 10x1 menos 2x2 igual a 8. Eu posso rearranjar a primeira equação para x1, eu vou arrumar a segunda equação, acho que vai ficar mais fácil. Então, a gente vai ter que 10x1 é igual a 8 mais 2x2. x1 é igual a 8 mais 2x2 dividido por 10. Eu já vou deixar a divisão feita, dá 0,8 mais 0,2x2. E eu faço a mesma coisa para a primeira equação, só que para x2. Então, eu vou ter que 12x2 é igual a 9 mais 3x1. x2 é igual a 9 mais 3x1 dividido por 12. E eu vou ter aqui, então, 0,75 mais 0,25x1. Então, nós vamos trabalhar com essas duas equações aqui. Essa para x2 e essa para x1. Como aproximação inicial, vamos utilizar que x2 é igual a 0. Essa, então, vai ser a aproximação inicial. Com isso, a gente substitui aqui na equação do x1 e consegue calcular ele. Então, a gente vai ficar aqui, x1 é igual a 0,8 mais 0,2 vezes 0, que é igual a 0,8. Depois a gente calcular o x1, que a gente vai aplicar o relaxamento. Então, o x1 novo vai ser o fator ali de relaxamento vezes x1 e novo mais 1 menos o lambda vezes o x velho. Então, x novo vai ser o lambda, que é 1,2, x o novo a gente acabou de calcular, 0,8, mais 1 menos lambda, que é 1,2, sobre x velho, que seria a primeira aproximação feita. Vamos considerar que as duas é 0, dá 0 aqui também. O x o novo é de 0,96. Então, ao invés de eu substituir 0,8 na equação, eu vou pôr um valor corrigido por esse relaxamento, que é de 0,96. Então, quando eu vou calcular o meu x2, que a equação é 0,75 mais 0,25x1, mais 0,25, eu vou colocar o 0,96 e não o 0,8. Resolvendo, isso daqui dá 0,99. Ele pediu para a gente fazer só uma iteração, então a gente já pararia aqui. Teria como valor para x1 0,96, para x2 0,99. Mas se eu for fazer mais uma, eu corrigiria aqui o 0,99 pelo relaxamento também, por 1,2. Seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula e até a próxima.